Soldados da Luz, Guardiões das Virtudes. Hoje é dia 30 de julho de 2023, um domingo. Nós estamos no ritual número 10 de julho, né? Portanto, o último de julho. No ritual 56 de 2023. No ritual 206 do Instituto das Virtudes da Ayahuasca e do Sol. Hoje eu vou falar para vocês dos demônios dos vícios. E vou falar também da ayahuasca, dessa medicina sagrada. Quero agradecer, né, inicialmente aos guardiões dos homens de hoje, né? Robson Donadil, mestre Robson, que está aqui. Ao Rafael Alves, que está ali gravando, né, no Instagram. E agradecer a Elisângela Damas, guardiã das mulheres. Naira Margonar, guardiã das mulheres. E hoje nós estivemos em 36 pessoas. Ontem eu fiz uma chamada de vídeo, né, para os guardiões, né, a partir do WhatsApp, do grupo dos guardiões. E aí eu comentei, né, falei, né, Elisângela, que hoje teria 40 pessoas. Faltou 4, né? 36. Algumas pessoas desmarcaram na última hora que teve imprevisto, né? É o tal do imprevisto que de última hora surge, né? Já vou falar sobre isso. Então quero agradecer, né, a todos os participantes de hoje. Rodrigo Alexandre, Charles Aparecido, Renan Esteban, Cleverson Araújo, Adriano Donadon, Carlos Icoma, Alinor Querubim, Tuca, Alisson Calisto, Rafael Souza, Leonardo da Cruz, Daniel Moreira, Valdecir Vicente, João Gabriel, Guilherme Silveira, Roger Trigueiro e eu, José Carlos Alves, mestre do ritual. Adriana Isabel, Emily Isabel, Giovana Figueiredo, Liliane Ortiz, Juliana Múrcia, Karina Toshi Matsu, Flávia Stanley, Maria Lúcia, Eine Arissa, Rayane Maria, Adriana Oliveira, Giovana Beatriz, Elaine Patrícia, Elisa Vidal, Heloísa Gabriele, Ângela Martins Alves, mestra do ritual. Então eu tenho muito a agradecer a Deus, né, por todos vocês que aqui estiveram, né? 36 pessoas é um número, né, já nós estamos avançando, né, para chegar nos 50. Este ano nós já tivemos 46, aí logo mais nós vamos passar, né? Então, o número de participantes ele vai aumentando à medida que as pessoas vão descobrindo que aqui é um hospital, né, espiritual, e que aqui acontecem curas, curas física, psicológica e espiritual, como vocês ouviram hoje, né? E também o acesso ao mundo espiritual. Então, aqui você vem para ser curado e recebe como brinde o acesso ao mundo espiritual, para ver a realidade da vida e da morte, né? E ver os seus entes queridos, né? Como o Adriano viu, e muitos testemunhos de pessoas aqui que já viu a tia, já viu a avó, já viu a amiga, né? Tem outro dia, acho que foi a Juliana que falou, né? Que encontrou a amiga dela que morreu no parto. Então, o acesso ao mundo espiritual te dá essa possibilidade. E é acessando o mundo espiritual que eu vi os demônios dos vícios. Eu estava explicando agora há pouco, o demônio do vício do álcool é um ser assim, ó, tenebroso, alto e cheio de ferpos, assim, de pontas, assim, pontiagudo, parecendo um porco-espinho. E ele fica gotejando assim umas gotas pretas, sabe, piche, como se fizesse assim um suco de piche, uma gota preta, preta, e ele vai caminhando e aquelas gotas vão pingando assim dele, né? Não sei, é horrível, horrível, terrivelmente horrível.
E o que ele faz? Ele monta nas costas das pessoas e ali fica, né? Fazendo da pessoa que utiliza do álcool um cavalo. Porque os demônios, eles não conseguem transformar a energia física em energia espiritual. Então, daí eles precisam de nós. O nosso corpo tem essa capacidade de transformar a energia física em energia espiritual. E aí eles ficam ali nas costas, né? Montados nas costas. Eu já tirei muito demônio das costas das pessoas aqui. Eu dou uma ordem expressa para eles sair. Eles, a princípio, quando eu começo a falar, eles ficam me zoando, fazendo careta, palhaçada, né? Mas daí eu dou uma ordem expressa para eles sair. Você tem que sair agora. Você não tem mais autorização para ficar aí. Porque antes eu, né, antes do exorcismo, eu pergunto para a pessoa, né? Você quer realmente ficar livre desse demônio? Se a pessoa falar que sim, então isso significa que ele não tem mais autorização para ficar ali, né? E aí eu mando ele sair, dou uma ordem para ele sair, ele tem que sair e sai. Sai bravo, batendo os pés e entra num túnel, assim, num tipo uma caverna, assim, e desce lá para as profundezas do inferno de onde veio, né? Mas enquanto a pessoa está aceitando, ele fica ali. E cavalo, por isso que fala cavalo, a pessoa é um cavalo desse demônio. E quem tem um cavalo bom, não quer vender. Eu fui general do exército egípcio do faraó Sete I. E eu tinha muitos cavalos, aqueles cavalos árabes, lindos, assim, grandes, tinha de todas as cores, né? E aí vinha um pessoal querendo comprar, trocar, eu falei, esses cavalos é de estimação. São meus filhos, não troco, não vendo, porque eram meus cavalos de estimação. Quando eu ia para as guerras, para as batalhas, né? Contra aqueles povos da região, porque o Sete I, ele era um faraó expansivo, ele queria conquistar, né? E eu tinha que fazer esse serviço para ele, né? Eu tive que pagar um preço caro por isso, viu? Depois nas vidas seguintes, né? Mas um cavalo, quem tem um cavalo bom não vende e não troca, né? E os demônios é a mesma coisa. Se ele tem um cavalo bom mesmo, né? Que dá álcool para ele assim de primeira, assim, ele não quer largar daquele cavalo, né? Então ele monta ali, gruda ali, mete a espora naquele cavalo, que o cavalo vai lá e bebe, bebe uísque, bebe cachaça, bebe cerveja, bebe vodka, bebe tudo quanto é coisa, e ele fica ali satisfeito, né? Então é isso, pessoal. Sabendo disso, quando você for beber álcool, fique sabendo que você está alimentando um demônio. Não adianta achar que você está de boa, tranquilo, né, ali curtindo, que você não está curtindo é nada. Porque depois que passa o efeito, aquela ressaca horrível. Eu acho que eu fiquei bêbado acho que duas vezes na vida que eu lembre. Uma vez num casamento de uma prima da minha prima, e uma vez que um amigo me chamou para ir na adega e eu comecei a experimentar ali, pensei que não, estava bebinho, não conseguia nem andar. Acho que foi essas duas vezes que eu lembro. Mas isso faz muitos anos atrás. Né? Do casamento eu tinha 18 anos, 19, e dessa aí do meu amigo, eu acho que eu tinha uns 25 anos. Faz mais de 20 anos que eu não coloco álcool na boca de jeito nenhum. Né? Em hipótese alguma. Assim como faz 16 anos também que eu não como carne, né? Então, e os outros vícios? Também tem, um demônio tem. O demônio do crack pensa num ser 10 vezes terrível que o do álcool. Porque os demônios também têm hierarquia entre eles. Assim como na luz tem as hierarquias, tem a hierarquia, anjos, arcanjos, dominações, virtudes, principados, né, tronos, serafins. Então lá também eles têm uma hierarquia, que não convém nem ficar falando, né? Nem convém falar os nomes das hierarquias. Mas o demônio do crack é um demônio de altíssima hierarquia dentro dos demônios. Por isso que esse vício faz um estrago terrivelmente terrível na pessoa, de criar uma dependência, de criar um buraco dentro do mundo espiritual da pessoa para ela ficar sem condição. Chega no momento que o espírito vivente, que o anjo da vida soprou no dia do nascimento, ele sai. Porque o veículo dele, o corpo, fica num estado tão
Lastimado. Ah, vixe, a palavra não sai. Lastimado. Tem palavra que não sai. Então o corpo fica numa situação tão precária que o espírito não tem como mais ficar utilizando aquele veículo, ele sai e aí esse demônio toma posse totalmente do veículo. Então esse zumbi que vocês veem andando por aí, ó, do crack, vítima do crack, são demônios já que estão habitando, tá? Porque é assim que funciona. No dia que o bebê nasce, no momento que ele sai do ventre da mãe, né, quando ele dá o primeiro choro que ele faz assim, é naquela hora o anjo da vida, 3 dias antes da mamãe ganhar o bebê, o anjo da vida começa a acompanhar, né, para tranquilizar ela, para ficar mais tranquilo e tal. E quando o bebê faz assim, o anjo da vida faz assim, ó, sopra o espírito dentro daquele corpo. E ali fica aquele espírito. Aquele espírito não suporta, vai chegar no momento que ele não vai suportar esses demônios, esse demônio do crack e de outros, né? E aí ele sai e, e assim é. 3 dias antes também da pessoa desencarnar, o anjo da morte começa a acompanhar. Tá? E no terceiro dia, quando a pessoa dá a última exalada, né? O bebê ele faz assim, né? Ele inspira. E quando você morre, você faz assim, ó. Dá aquela última exalada. Na hora que você dá aquela última exalada, o anjo da morte pega a gadanha e faz assim, ó. Corta o cordão de prata, que é o que liga o corpo físico ao corpo espiritual. E a pessoa então faz a passagem e ela desencarna, né? Então, como eu falei do anjo da vida, tem que falar do anjo da morte também para poder entender como que funciona a vida. A vida é a primeira lei das 48 leis que rege esse mundo. Esse mundo de 3 dimensões, olha aqui o crucifixo, ó. Altura, largura e profundidade. Então esse é o mundo de 3 dimensões. Tudo aqui tem 3 dimensões. E esse mundo é regido por 48 leis. E a primeira lei é a lei da vida. Então todos que estão aqui nesse mundo têm que ter nascido, têm que estar vivo. E a última lei, que é a 48ª, é a morte. E ali no meio tem a lei da causa e efeito, tem a lei da gravidade, tem a lei. Vai ter um dia que eu vou começar a falar das leis, né? Tem a lei do tempo, a lei do crepúsculo, tem a lei da alimentação, do trabalho, e assim vai, né? Todas essas leis aí. E para terminar de falar desse assunto, né, desse tema, nós temos também o demônio da pornografia. Esse é, pensa num ser terrível também, viu? Não tem nenhum demônio bonito, bonitinho, assim, para a gente ver, né? Não tem. Às vezes eles se aparentam assim para poder enganar o freguês, né? Mas eles são terrivelmente terríveis. E o da pornografia, então, nem se faz. Sabe o que ele faz? Ele pega você e prende numa teia que tem sobre o planeta, assim, tem uma teia gigante, sabe uma teia de aranha? Imagina, uma teia de aranha em cima do planeta todo. Então ali é a prisão dos demônios da pornografia. Ele pega você e prende naquela teia lá e você fica lá, tá? Fica lá. E para sair dali é difícil para sair, hein? Você fica ali a serviço deles. Então você fica lá preso e alimentando eles, né? Cada vez que você olha a pornografia, você produz aquela energia que sai ali dos seus órgãos genitais, externo e interno, né? Que vai produzindo aquela energia e eles ficam ali bebendo de canudinho. Canudinho eles ficam ali. Uma vez um deles veio ali perto de nós ali, né? Esses demônios se alimentam da energia sexual, eles têm um aparelho assim, bojudo assim, que tem um bico assim, eu já falei, né, mestre? E aí eles pegam aquele aparelho e fica assim, segurando ali do teu lado assim, esperando você chegar no orgasmo para ele sugar, faz e suga. Porque quem vê pornografia vai se masturbar ou vai derramar energia de alguma forma, né? E aquele aparelho é tipo uma bateria, né? Que carrega, recarrega. Uma vez um veio ali perto de mim, do meu lado ali, eu falei assim, sai daqui. Você some daqui, seu maldito. E aqui você não vai ter essa energia.
Uma vez vieram pedir para você o dízimo, né, mestre? Eles querem dízimo, eles inventam. Querem imposto, tem que pagar imposto. Querem imposto, então. Mas daí ele pegou e sumiu dali, né? Porque Todo mundo paga, né? todo mundo paga, por que nós não temos que pagar, né? Então faz 30 anos que eu venho nessa batalha, né, da alquimia sexual, de não derramar as energias, de não chegar na ejaculação final. E esses demônios, eles ficam cobrando. E assim eles ficam nos motéis, nos lugares onde eles possam se alimentar. Por isso que tem o dono do motel. Tá? Tem um demônio que fica ali no motel catando as energias do povo ali. Alguns, né? Tem o chefe e depois tem os que estão a serviço dele. Né? Então esses demônios são terríveis, terrivelmente terrível. E para concluir, hoje é o 10º ritual, né? Então cada ritual a gente fala de uma virtude. Depois que termina as 7 virtudes, a gente fala dos 3 transportes de acesso ao mundo espiritual, né? Que é, em primeiro, a viagem astral, em segundo, a meditação, em terceiro, a ayahuasca, que está aqui, ó. Tá? Se você não consegue êxito com a viagem astral, né, que eu tenho ensinado também no grupo, né, como fazer a viagem astral. Até ontem eu coloquei o mantra Faraon. E a meditação, se você não consegue também, então tem essa medicina sagrada que cura e te dá a possibilidade de acessar, né? É um transporte, é o terceiro transporte que a gente fala de acesso ao mundo espiritual. Então tudo isso que eu estou falando para vocês, a maior parte eu vi através da viagem astral. Mas algum desses conhecimentos e dessas visões eu tive através da ayahuasca. Então essa bebida sagrada, ela te traz essa possibilidade. Né? E os relatos que vocês ouviram hoje de cura, eu já ouvi muitos relatos. Faz 23 anos, agora em janeiro fez 23 anos que eu bebo essa medicina sagrada. Eu comecei no ano 2000, né, a convite do mestre Pila que é o meu padrinho. Uma hora eu conto, né, como que foi, que eu conheci ele, né? E aí ele, só vou falar rapidinho, né, um fato só. Ele estava num consultório de um homeopata que tem aqui em Londrina, aqui no Jardim Shangri-La, e eu estava ali esperando ele, estava atendendo esse senhor lá que era o mestre Pila, e de repente eu ouvi o mestre Pila lá dentro falando assim: não, porque os construtores das pirâmides e tal. Eu já sabia que as pirâmides não foi construída pelos faraós, né? Pelo Kelps, nem pelo Miquelinos e nem pelo Kefren, né? Porque eu também tive uma vida lá durante o governo do Kefren, né? No período do Kefren eu fui sacerdote e era responsável pela manutenção e o armazenamento de cereais. Então, eu já vivi nessa época, eu sabia, né? Quando, no período do Kefren, já fazia muito mais de 10 mil anos que as pirâmides já estavam lá, né? E quem construiu? E aí ele falando ali, né, pro senhor Meton, que é um farmacêutico, porque eu vi os construtores das pirâmides e tal, né? Eu ali na antessala e colando o ouvido na porta para ouvir a história, né? E aí quando ele saiu, eu falei: ô, senhor, meu senhor, o senhor estava falando ali que viu os construtores das pirâmides, tal, tal, de fato, né? Porque ele tinha falado que não tinha sido os faraós também que tinham construído. Eu falei: de fato é verdade o senhor está falando, né? Eu já tive uma vida nessa época e eu comprovo tudo isso. Mas como que o senhor sabe de tudo isso, né? Aí ele falou: eu bebo um chá. Ah, é? O senhor bebe um chá? Você quer ir lá? Mestre Pila era desse jeito. Você quer ir lá? Vai lá na minha casa, é sábado, 7 horas. Mas chega uma hora antes, 6 horas, porque vai ter instrução, ensinamento da gnose. Eu falei: ah, muito bem, eu vou sim, porque eu já fiz curso da gnose e tal. Aí fui. Isso foi em janeiro do ano 2000. E aí estou até hoje, né? Então, o que que aconteceu com a ayahuasca para mim? É porque as visões, né, a viagem astral, tudo eu já tenho desde criança. Então, a ayahuasca, o que que aconteceu? Ela potencializou, ela turbinou, né, esse processo que eu já tinha da viagem astral e da visão, né, de abrir o campo da visão. Então, para mim, foi ótimo. Né? O primeiro dia que eu bebi, eu já vi, né, aquele turbo que ela deu na minha visão. E aí eu fui ficando, né? E fui ajudando ele, né? Com o tempo, também virei mestre do vegetal, né? E eu, mestre Robson, né? Também que é mestre do vegetal. E
E aí estamos nós aqui até hoje, né? Então já deu 20 minutos, a gente se empolga, se deixar, fala 1 hora, né? Então, gratidão pela oportunidade, força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.